E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Mike na Cozinha e eu trago para vocês nesse vídeo uma receita que ela é muito gostosa, claro, mas principalmente essa é daquelas receitas que você vai fazer questão de exibir aí na sua casa. Gente, eu tô falando de um delicioso bolo de beijinho. Gente, essa receita ela tem algumas etapas, mas como vocês vão ver aí, ela não é nada difícil. Ela só tem mais etapas do que um bolo simples, porque a gente tem aqui alguns preparos de muitos ingredientes. Mas é claro, gente, nada difícil. Principalmente depois que você terminar esse bolo, decorou, comeu, você vai querer fazer esse bolo sempre. E pessoal, a primeira etapa da nossa receita é o quê? É esse tempinho que eu vou dar aí pra vocês agora, que é pra você que ainda não é inscrito aqui no Mike na Cozinha. Aproveita esses segundinhos, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. E vamos então, gente, começar o preparo do nosso bolo pela nossa massa. Aqui eu tô separando a clara das gemas. E por que eu tô fazendo isso, gente? Porque muita gente já me perguntou, mas Mike, como é que eu tiro esse cheiro de ovo de alguns bolos que fica às vezes? O cheiro do ovo no bolo é ocasionado por uma pelezinha que cobre a gema. É justamente por isso que eu estou separando aqui a clara da gema, porque como vocês estão vendo aí, primeiramente a gente despeja lá na batedeira as nossas claras e em seguida a gente vai peneirar a nossa gema, mas a gente peneira bem, que vocês vão ver no final que vai ficar só assim umas pelezinhas, que é justamente essa pelezinha que dá o cheiro de ovo. Você fez isso, então pode adicionar o seu açúcar e bater. Você vai bater até que tudo fique de uma esbranquiçada, não vai ficar branco mesmo, vai dar só uma esbranquiçadazinha e vai aumentar um pouquinho de volume. Aconteceu isso, já pode desligar a sua batedeira e deixar ela de lado. Por que a gente vai deixar a batedeira de lado? Porque a gente não quer que a nossa massa ela perca o ar que ele ganhou aí nessa primeira etapa. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai peneirar a nossa farinha de trigo. Peneiramos toda a nossa farinha de trigo, aí você mistura com fouet, com colher de pau, com o que você tiver em casa. Não utiliza a batedeira agora, sempre do centro para fora. Você pega a sua colher aí do centro para fora, vai mexendo com calma, que é para misturar bem. Terminou essa etapa de misturar a farinha de trigo, agora a gente vai adicionar o nosso fermento e a nossa essência de baunilha. E aí você mistura mais uma vez bem delicadamente, porque a gente não quer gerar calor agora na nossa massa para o fermento não começar a reagir, deixa para ele reagir só lá no forno. Fez isso, despeja numa forma. Aqui a forma que eu estou utilizando ela é de 20 centímetros. Unta a sua forma aí com papel manteiga ou com aquele clássico, né, farinha de trigo, e leva para um forno que tem que estar o que, gente? Pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 10 minutos. Essa massa vai demorar em média entre 30 e 35 minutos para ela ficar pronta. Como é que você vai saber? Enfia o palitinho no meio do seu bolo. Saiu, limpa o palito, pronto, já pode tirar. E pessoal, enquanto a nossa massa tá lá no forno assando, a gente vai começar o nosso recheio, porque a gente vai precisar que esse recheio esfrie. E esse recheio a gente vai fazer todo lá no fogão. O que é que a gente vai fazer logo aqui para começar o nosso recheio? Antes de levar para o fogão, a gente vai misturar o nosso leite, é o leite integral mesmo, com o amido de milho. Amido de milho que a gente conhece como o quê? Maisena. O que é que a gente vai fazer de novo? Me patrocina a maisena, porque dá para fazer 1 milhão de receitas com maisena. Claro, obviamente. Você fez isso, você mexe bem, porque a gente vai mexer aqui fora do fogão, que a gente não quer que fique justamente as bolinhas no empelote aí lá na frente, quando a gente levar lá pro fogão, a nossa mistura da maisena com o leite. Misturou bem, aí você já adiciona o seu leite condensado, o seu coco e por último você adiciona o seu açúcar. E aí, gente, leva lá pro fogão, aqui é aquele testezinho de paciência mesmo. Se encosta lá, puxa uma cadeirinha, deixa em fogo bem baixo e vai mexendo. E vai mexendo. Você vai mexendo até engrossar, não pare de mexer. Engrossou, você mexe aí bem mesmo, sem parar, por mais uns 3 minutinhos. Fez isso, desliga e reserva lá todo o seu recheio. Agora que a gente já fez o nosso recheio e ele tá lá esfriando, o nosso bolo já saiu do forno e ele também tá esfriando, o que a gente vai fazer agora? A nossa calda, porque claro, é uma regra daqui da confeitaria, né? Que o que a gente tem que fazer sempre com o bolo? Regar ele com uma caldinha, que é para ele deixar ele sempre mais úmido possível. E a nossa calda, gente, é muito simples. Você só vai misturar o seu leite condensado com o seu leite integral. Aí você mistura e mexe até que fique bem dissolvido aí o leite condensado, porque ele é mais grossinho, né, no leite. E pronto, fez isso.
Mexeu, reserva que já já a gente vai utilizar ele também. O nosso bolo já esfriou e a gente já cortou ele no meio. Cortou, pronto. O que é que a gente vai utilizar agora? Acetato. Mas, gente, essa é uma etapa muito importante que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai precisar justamente do acetato e da forma que a gente assou o bolo. Tem que ser a mesma forma, porque a gente vai levar isso lá para a geladeira. Você envolveu aí a sua forma com acetato, você coloca a primeira camada de massa embaixo no fundinho da sua forma, né? E aí você rega aí com um pouquinho aí da nossa calda, aquela calda que a gente fez lá atrás. Regou, você despeja um pouquinho aí do seu chocolate ao leite picado. Você também pode utilizar chocolate 50%. E aí você despejou aí, jogou aí o seu chocolate picadinho por cima dessa primeira camada, já pode jogar metade do nosso recheio. Então, gente, a gente já espalhou a primeira metade do recheio nessa primeira camada de bolo. A gente vai então colocar outra camada e o mesmo processo. Rega com a calda, joga o chocolate e joga outra metade aí do nosso recheio e espalha bem. Pessoal, como vocês vão perceber aqui, tem mais massa do que provavelmente eu ensinei lá na primeira etapa. Por quê? Porque eu fiz duas massas para o bolo ficar mais alto, que para vocês verem ele aí, como é que ele fica. Mas se você quiser fazer uma única massa, tudo bem, é só cortar no meio que também dá certo. Aqui a gente vai fazer diferente com a última camada de massa, porque isso a gente não tem como regar ela lá em cima, porque a gente não tem mais recheio. O que a gente faz? A gente rega ela antes e coloca aí por cima do nosso recheio, pronto. Fez isso, gente? Leva lá para a geladeira, que ele tem que ficar por no mínimo 3 horas. Gente, já se passaram aí as 3 horas, o nosso bolo já tá bem firmezinho, bem friozinho lá na geladeira. Vou deixar ele lá por enquanto, porque a gente agora vai fazer o beijinho e agora tudo é decoração. Gente, o beijinho que a gente vai fazer aqui é aquele beijinho clássico mesmo, aquela receita clássica de beijinho. O que é que você vai fazer? Vai levar numa panelinha lá no fogão o seu leite condensado, o seu coco e a sua manteiga. Mistura bem e aí você vai mexer e cozinhar lá no fogão até que dá aquele clássico ponto de brigadeiro, que é quando ele desgruda do fundo da panela. Fez isso, deixa esfriar bem e já já a gente vai enrolar o nosso beijinho. E agora a gente já desenformou o nosso bolo de novo, a gente já tirou o acetato, a gente botou aqui em cima de uma base sólida, né, nosso bolo, porque a gente vai agora terminar de decorar o nosso bolo. Mas antes de decorar, gente, a gente vai precisar preparar o chantilly. Por que a gente vai utilizar chantilly? Que é para dar uma camadinha externa, porque senão vai ficar parecendo um naked, né? E a gente bota o chantilly, mas eu vou ensinar você a fazer o chantilly agora. Aqui eu estou utilizando aquela mistura de chantilly que já vende pronta lá no supermercado. Mas por enquanto a gente está utilizando aquele de caixinha, uma caixinha de 200 ml. Esse chantilly tem que estar geladinho, a gente tem que levar ele lá para a geladeira antes da gente começar a fazer o nosso bolo. A gente vai colocar o preparo do chantilly na batedeira com um pouquinho de açúcar e pronto. Vai bater até dar aquele ponto de chantilly que todo mundo já conhece. Fez isso? Tá pronto o chantilly? Você pega uma espátulazinha e começa a espalhar aí, cobre as paredezinhas do seu bolo, cobre o topinho. Tá bem coberto o nosso bolo com chantilly, que a gente vai pegar coco. Aqui eu estou utilizando aquele coco em flocos. Mas se, Mike, eu não tenho coco em flocos. Pode ser aquele coco seco mesmo, que não é em flocos. E aí você despeja, faz uma decoração, fica bem bonito. E aqui vai a última etapa, que, gente, não precisa nem ensinar vocês como é que se enrola beijinho, né? Passa um pouquinho de manteiga na mão, enrola o beijinho, enrola no coco e ó, enche aí o topinho do seu bolo de beijinhos. E vocês estão vendo agora como esse bolo ficou lindo, lindo e principalmente gostoso. Muito gostoso. Viram como esse bolo ficou muito lindo e muito gostoso? Gente, eu disse a vocês que ele tem algumas etapas, mas ele é simples de fazer, que todo mundo consegue fazer. Depois que fez, essa receita é um sucesso garantido. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, então é claro que você vai aproveitar e vai deixar o seu comentário aqui embaixo e também o seu like. Gente, pode sugerir uma receita, pode sugerir uma crítica, pode fazer uma crítica mesmo, pode sugerir uma mudança ou tira uma dúvida aqui e, claro, me segue lá nas minhas redes sociais, estão todas aparecendo aqui no cantinho da tela. Lá no meu Instagram eu estou sempre conversando com vocês e, claro, postando alguma história, alguma dica de alguma receita que eu estou fazendo, estou testando. E, claro, as novidades aqui do canal estão todas lá no Instagram também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Até o próximo vídeo. Tchau!